todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Na semana passada, publiquei um vídeo aqui no canal explicando em detalhes sobre o fim do regime jurídico único após uma decisão do STF. Com isso, a administração pública agora pode optar por contratar servidores pelo regime CLT ou por regime estatutário. Naquele vídeo, tivemos vários comentários com dúvidas. Por isso, hoje eu vou responder as principais dúvidas de vocês. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para a prova de mérito do Estado de São Paulo, os professores da velha carreira, próximo concurso da Prefeitura de São Paulo, Campinas, Fito Osasco, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir, beleza? A primeira dúvida que eu vou responder é em relação à estabilidade. Afinal, a estabilidade acabou ou não? A resposta é não, a estabilidade não acabou. O que mudou foi que agora, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, quando ela for lançar o edital de professor de educação infantil e fundamental 1, o PEIF, o tão aguardado novo concurso de PEIF, a prefeitura, por exemplo, poderá escolher se ela quer contratar pelo regime estatutário com estabilidade, que eu expliquei o que é o regime estatutário, o que é estabilidade. Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo, ou poderá contratar pelo regime CLT, sem estabilidade, ou até possível outros regimes, já que na decisão do STF diz que não é mais obrigatório a contratação única e exclusivamente pelo regime estatutário. Poderá ter a contratação por um outro regime. Quando eu falo outro regime, eu estou falando principalmente da questão previdenciária, de aposentadoria. Portanto, hoje temos dois regimes conhecidos, que são o regime estatutário e o regime CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Poderá contratar em outro regime que não seja o estatutário. Pode abrir brecha para outros que não sejam CLT. Podem inventar um novo regime, por exemplo, certo? Outra dúvida, vai impactar os servidores atuais? Não. Os servidores que já são nomeados como estatutários continuarão nesse regime, não poderão mudar. Ou, por exemplo, professora Jéssica, eu tenho um cargo aqui na Prefeitura de São Paulo em regime estatutário e abri um concurso para CLT. Eu posso ter um cargo estatutário e outro CLT? Sim, você pode. Aliás, eu vou explicar daqui a pouco que CLT não é cargo, tá? Tem uma diferença aí, mas você pode sim ter um cargo em regime estatutário e outro CLT. No caso, não seria um cargo, e sim um emprego público. Sim, você poderá. Portanto, quem já é servidor estatutário não mudará em nada, ok? É a mesma coisa em relação aos aposentados. Eu tive uma pergunta de um inscrito perguntando, professora Jéssica, quem é aposentado em regime estatutário vão mudar para o CLT, para o INSS? Não, porque você contribuiu durante a sua carreira no regime próprio da prefeitura, do estado ou da União. Portanto, não podem mexer na sua aposentadoria. Terceira dúvida, a administração pública já contratava em regime CLT? Sim, eu até dei exemplos no vídeo da semana passada, como por exemplo em autarquias, como conselhos profissionais, como Conselho Federal de Medicina, trazendo para a área da educação, aqui no estado de São Paulo, as ETECs e FATECs, até o final da década de 90, era em regime estatutário e na virada dos anos 2000 passou para o regime seletista. E é claro, a gente tem os empregos públicos em empresas públicas e mistas, como Correios, Banco do Brasil e etc. Mas também temos contratação CLT também na administração direta de professores
E lá no vídeo da semana passada eu dei exemplos como a Prefeitura de Embu Guaçu, Arujá e São Caetano do Sul, pensando aqui na Grande São Paulo. São prefeituras que contratam professores em regime CLT, não são estatutários, e tem concurso, tem prova, inclusive eu fiz apostila, fiz vídeos aqui no canal com aula, com simulado, teve concurso, teve classificação, teve inscrição, teve a prova, tudo certo, igual um concurso em regime estatutário. Eu até recebi um comentário da pessoa falando, agora que vai ser CLT, primeiro que ainda não foi definido nada, tá? Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Segundo, eu vou poder vender material? Posso, como já vendi nos últimos concursos de Embu Guaçu, Arujá e São Caetano do Sul, que inclusive é só você acompanhar no canal, eu fiz vários vídeos na época desses 3 concursos. E esses concursos já convocaram os aprovados, pessoal tomou posse, exercício, está trabalhando, tudo normalmente, certo? O que acontece? Lá em 2007, o STF determinou a exclusividade do regime jurídico único. Portanto, quem já estava no regime CLT em 2007, continuou. A partir de 2007, caso quisesse migrar do CLT para o regime único, poderia. Isso ocorreu, por exemplo, na Fito Osasco, que é uma fundação, e também na Prefeitura de Guarulhos. Antigamente, aliás, nem antigamente, faz 5, 6 anos, era CLT e passou a ser em regime estatutário, certo? Outro ponto importante são os professores em contrato temporário, como, por exemplo, os professores da rede estadual, categoria O, e também os professores contratados da Prefeitura de São Paulo. Vocês não estão no regime CLT. Vocês fizeram um contrato por tempo determinado com o Estado ou com a Prefeitura. Vocês não têm FGTS e nem seguro-desemprego. Quando o contrato acaba, vocês recebem apenas os dias trabalhados, férias e 13º. E caso tenha algum acidente de trabalho ou licença saúde acima de 15 dias, você fica ali assegurado pelo INSS e também desconta para fins de aposentadoria. Mas você não está em regime CLT. Na verdade, os professores temporários, categoria O, não são considerados nem servidores e nem empregados públicos, e sim prestadores de serviço, certo? Isso é algo assim que eu fico assim indignada, porque é a brecha para precarização, porque você trabalha ali 2, 3 anos e depois sai literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Se pelo menos fosse CLT, teria fundo de garantia, seguro-desemprego, você receberia todos os seus direitos, o que não ocorre na rede estadual e nem aqui na Prefeitura de São Paulo quando a gente fala dos professores temporários. Outra dúvida que é a principal: essa decisão vai impactar os concursos atuais? Por exemplo, eu fiz o concurso de Suzano, fiz a prova agora em outubro. Ainda vai sair a classificação final e a homologação desse concurso. Eu estarei em regime CLT agora? Quem passou em Suzano, por exemplo. Ou os próximos editais que serão publicados, como da Prefeitura de São Paulo, Campinas, serão em regime CLT? Não. Primeiro, se você fez um concurso no qual o edital foi lançado antes da decisão do STF, não mexe em nada, porque a decisão ela não é retroativa. O edital é a lei do concurso. Portanto, mesmo que ainda não homologou, não vai mudar em nada. Se o seu edital era regime estatutário, você será estatutário. Então, não se preocupe, você que está aguardando o resultado final de concurso, homologação, convocação, nomeação, você está assegurado, certo? Os próximos editais que serão lançados também não serão lançados em regime CLT. Primeiro, lá na decisão do STF, diz que terá ali a adesão da União dos Estados e Municípios. Se o município quiser continuar em regime estatutário, continuará. Não vai mudar para CLT. E para mudar para CLT, primeiro,
O governo federal precisa regulamentar essa questão, tá? De ter um regime a mais além do regime estatutário. Depois, cada município, estado, precisará votar se quer mudar ou não, precisa passar por votação na Câmara ou de deputados, estados ou vereadores do município. Isso demanda tempo, daqui 2, 3 anos. E além disso, concursos que já estavam previstos não vão barrar e ficar esperando 2, 3 anos até isso se decidir para lançar editais, pois o Ministério Público já está em cima, porque há vacância de cargos, como na Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Então, não vai impedir em nada lançar o edital da Prefeitura de São Paulo, Campinas ou qualquer outra cidade que estava prevista. Outro comentário daquele vídeo da semana passada. Para mexer na estabilidade, teria que mudar a Constituição Federal, mais precisamente no artigo 41, onde fala que o servidor público tem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, após ter passado pelo período de estágio probatório. Porém, a gente tem que diferenciar o que é emprego público e cargo público. Emprego público é quem está no regime seletista, CLT. Cargo público é quem está em regime estatutário. Portanto, cargo público é apenas em regime estatutário. Quem está em emprego público, que é regime CLT, não tem estabilidade no cargo público. Porém, não é mandado embora assim da noite por dia. Inclusive, alguns comentários de alguns inscritos que são ali empregados públicos em regime CLT deixaram seu depoimento no qual disseram que aonde trabalham nas prefeituras que são CLT, nunca viram ninguém ser mandado embora. E para ser mandado embora, precisa abrir um processo administrativo. Inclusive, na legislação diz que quem está em emprego público, o empregador público precisa motivar a demissão. Então, não é por qualquer motivo. E outro ponto importante, não é porque você está em regime estatutário que você pode fazer o que você bem entender, que não é bem assim não. Todo estado e município tem o seu estatuto do funcionário público, com seus direitos, deveres e também as suas penalidades. É só vocês verificarem no Diário Oficial, por exemplo, da cidade de São Paulo, todo dia tem a exoneração de alguém, não a pedido, mas exoneração por demissão ou demissão a bem do serviço público, que é pior ainda, porque você fica impedido durante 5 anos de ocupar cargos públicos. Portanto, se você falta demais, atestado falso, chega atrasado ou sai antes do horário demais, racismo, xenofobia, homofobia dentro da repartição pública, desvio de dinheiro, assédio moral, assédio sexual, enfim, qualquer um desses motivos, você também pode sofrer um processo administrativo e perder o seu cargo estatutário. Então, não é bem assim, tá? Então, as pessoas precisam entender isso. E no emprego público, em regime CLT, precisa ter também um processo administrativo e pode acontecer também de ter a demissão voluntária, igual ocorre no Banco do Brasil, ocorreu na Sabesp, no qual você assina se você quiser. E professora Jéssica, ainda vai valer a pena prestar concurso, caso seja um regime CLT? Sim, vocês não podem confundir CCLT no serviço público com CLT no serviço privado, tá? Eu não tô falando que é bom. Eu expliquei os pontos lá no vídeo da semana passada, que como isso pode enfraquecer o serviço público e a nossa carreira. Mas, pensando na questão de emprego, é melhor trabalhar na rede pública do que na rede privada, em escola particular, porque na escola particular, sim, não foi mais com a sua cara, você fez algo que não agradou a administração da escola particular, rua. Já isso não acontece no serviço público. Então, tem diferenças. Então, ainda assim, valerá a pena
mesmo sendo em regime CLT, os próximos concursos, se realmente forem, tá? Porém, não quer dizer que a gente não seja crítico em relação a essa questão da decisão do STF, pois isso vai abrir uma brecha para uma nova reforma administrativa. Então, muitas águas ainda vão rolar. Então, a gente precisa ficar atento, se afiliar aos sindicatos, participar de manifestações, se manifestar nas redes sociais, pois as nossas carreiras estão em risco. E é isso, eu espero ter ajudado. Se ficou mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!